الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Al-Khaliqu. Al-Khaliqu. Antes de entrarmos em detalhes, lembrem-se, quando estivemos a falar de Al-Bari'u, nós traduzimos por o Criador. Explicamos que com o tempo vamos encontrar alguns nomes com o mesmo significado. Presta atenção. Sempre que formos a falar de Criador, será diferente do outro Criador que já mencionamos. Porque Al-Bari'u é Criador no sentido de diversificação das espécies e dos gêneros. Veremos Ar-Rabbu, brevemente, inshallah. Também tem seu sentido. Hoje estamos a falar de Al-Khaliqu, Al-Khallaqu. Todos são criadores. Começando por Al-Khaliqu. A-L, traço, K-H, A com circunflexo, L-I-Q. Al-Khaliqu. A-L, traço, K-H, A com circunflexo, L-I-Q. Al-Khaliq. Al-Khaliq. Pode pôr o lá no fim, não faz. Mas cafo de o quê? Eu estou a falar em português. Quer escrever em árabe? Você devia me dizer que quer ouvir em árabe. Afasta para aqui, senhor árabe. Aqui. Vamos. Alif, Lam, Kha, Alif, Lam, Qaf. Qaf de Qamar. خلاص عنكم بلك كي يعرفوك يرمى خلاص نعم مالا خلاص يرمى مالا عم بلك يعرفوك كني موشا então deixa de me incomodar. Está a exigir árabe, então a perguntar já está e ele continua morto. Como assim? Tudo bem. Al-Khaliq, o Criador. O Criador em que sentido? Al-Khaliq é o Criador no sentido de ele ter originado as criaturas. O que é originar as criaturas? É fazer existir sem depender de alguma cópia ou exemplo. Para você entender melhor, o ser humano fez meios de transporte aéreo, marítimo, terrestre, não é isso? E até parece que já existe subterrâneo, não sei. Eu não sei, mas pode ser que tenha alguma coisa que os americanos usam lá embaixo, a gente nem sabe. É possível. Então, o aéreo é avião e todos os aparelhos que navegam o espaço. O homem, quando fez isto, baseou-se em o quê? No pássaro. Foi o homem que fez o pássaro. Então copiou. A pergunta é, quando Allah fez o pássaro, baseou-se em o quê? Copiou o quê? Isso é que se chama khalaqa. Fazer existir sem se basear em o quê? Em algum material. Apenas baseou-se no seu conhecimento e adicionou o seu poder. Allah usou o seu conhecimento, mas o seu poder. Com estas duas coisas, apenas disse kun. Seja, aconteça, surja, exista. E a coisa passou a existir. Então, quando se diz
خلق السماوات والأرض. Allah criou os céus e a terra. Ou خلق الإنسان, criou o ser humano. É que atrás desse ser humano não existe outra coisa senão o conhecimento, o poder e a palavra de Deus. Está? Você pode perguntar, mas o ser humano foi feito na base do quê? Do pó, da areia, da terra. A pergunta vai ser a mesma. E quando Allah fez a terra, copiou aonde? Nada. Baseou-se no seu conhecimento, no seu poder e a sua palavra. Então, Al-Khaliq é o Criador que originou, que fez existir tudo que existe na base do seu conhecimento, o seu poder e a sua palavra. Estamos juntos, já, Jama? Al-Khaliq. Este nome encontramos no Alcorão, em muitas passagens. Mas nós vamos nos basear naquela passagem que já referimos no Suratul Hashr, onde Allah subhanahu wa ta'ala fala dos seus atributos. Al-Khaliq vem nessa passagem aí, o Criador. Então, o Criador em que sentido? Fazer existir as coisas sem copiar nada, sem se basear em um outro material. Material quer dizer criatura. Já que sabemos que Allahu Khaliqu kulli shay, Allah é o Criador de todas as coisas. Então não tem como encontrarmos uma criatura que não seja dele, a partir da qual ele copiou para fazer essa outra. O que vamos encontrar são criaturas que ele usou para fazer outra criatura, assim como se usou a terra para criar o ser humano. Então aí não é que, não, aqui dependeu da areia, mas está bem, e ele fez existir a areia. Antes da areia, o que é que havia? Então o sentido é esse. Para estarmos juntos, eu não vou dar logo o exemplo de como vamos aplicar esse nome. Prefiro entrar diretamente para outro nome parecido, com o mesmo sentido, para entendermos fácil, de maneira a distinguir a diferença entre esses dois criadores, esses dois significados. Al-Khaliq é o Criador. Al-Khallaq, escrevam, os que escrevem, Al-Khallaq também é Criador. Como é que se escreve? A-L traço K-H-A, dois L's, L-L, L-L, dois L's. Depois A com circunflexo, Khalla, depois Q, Al-Khallaq. E você que fala árabe, vamos. Alif Lam, Kha, Lam, Alif, tem aí no Lam tem um tashdid, e Qaf. Al-Khallaq. Al-Khallaq também é Criador. Em que sentido? Conseguem ver que os nomes são parecidos, né? Pelo menos na origem. Khaliq, Khallaq. Mas a diferença é maior. O significado é o mesmo, a diferença é maior. Al-Khaliq, como disse, é aquele que faz existir, que origina as criaturas sem se basear em nenhum material, senão o seu conhecimento, o seu poder e a sua palavra. Al-Khallaq também depende do seu conhecimento, o seu poder, a sua palavra. A diferença é que Al-Khallaq é o Criador das demais criaturas e ele não tem única maneira de criar. Ele tem muita maneira de fazer existir a mesma criatura. Vamos detalhar muito sobre isso. Começando por o ser humano. Nós, pessoas. Quantas formas foram usadas para sair pessoa? 4. Allah criou o ser humano de 4 formas. Criou o ser humano a partir da terra. Estamos a falar de quem? O nosso pai? Adam.
خلقه من تراب. Allah falou assim. A Nabi alayhi salatu wasalam também falou assim. Esta é uma forma. Criou outro ser humano a partir do ser humano, a partir do primeiro ser humano. De quem estamos a falar? A nossa mãe, Hawa, que foi extraída do Adam, das costelas do Adam. É outra maneira de criar, mas saiu pessoa. Criou os primeiros filhos de Adam a partir da união destes dois. Está? Ou seja, a partir de pai e mãe. Nós pertencemos a esse grupo. Está? Todos nós aqui. E criou um ser humano a partir só de mãe sem pai. Quem é? Estamos a falar de quem? Isa ibn Maryam, Jesus. Jesus, não é isso? Tem pessoas que falam inglês aqui, talvez, sabe? Quantas formas? 4. Em outras palavras, podemos dizer, Allah subhanahu wa ta'ala criou o ser humano sem outro ser humano, que é o nosso pai Adam. Depois criou o ser humano a partir de um humano. Depois veio criar o ser humano a partir de 2 humanos e tornou a criar o ser humano a partir de um humano. Estas são as 4 formas que Allah nos mostrou a nossa criação. E não pense que a coisa termina aí. Allah podia criar outras pessoas sem isso tudo. Por causa deste nome, Al-Khallaq, o Criador, que faz existir as criaturas a partir de várias formas. Por isso Allah subhanahu wa ta'ala diz: وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala faz existir o que vocês não sabem. Allah diz: وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ. Allah vos criou e criou o que vocês fazem. Sabe o que significa isso? Significa que o avião é criatura de Allah, o carro é criatura de Allah, porque é criatura de Allah que com o conhecimento de Allah fez existir isso. Ainda continua a ser o Criador. Não sei se você está a perceber. Tudo que nós fazemos, nos baseamos no conhecimento que Allah nos dá. Allama al-insana ma lam ya'lam. Por isso, se você sentar e refletir, nenhuma coisa o ser humano faz e vai lhe convencer que é ser humano mesmo. Só que nós estamos acostumados a dizer: os cientistas fizeram, os fulanos fizeram. Ninguém faz nada aqui. Você já imaginou o avião? Ou você repara, passa, acabou. Já imaginou? Você pensa que aquilo é conhecimento humano? Aí outros ficam: não, eu conheço, eu sou um cientista. Ué, espera lá, reflete lá bem. Você pensa que o ser humano tem capacidade de fazer uma coisa daquelas? Nem camisa você consegue fazer se Allah não lhe der a ele. Entendeu? Allama al-insana ma lam ya'lam. Então, avião é criatura de Allah. Só que, porque o ser humano foi honrado, Allah lhe emprestou um conhecimento. Faz lá em meu nome isso. Mas como o ser humano tem outra qualidade, innal insana la yatgha, o ser humano transgride os limites. Quando tem um pouco de conhecimento, acha-se conhecedor demais, aí pensa que aquele é conhecimento humano. Aquilo não é adquirido. Eu sei que você aprende, aquilo não é adquirido, aquilo é inspirado. É uma informação que vem de Allah sem você se aperceber, e você pensa que pensou, refletiu e chegou à conclusão. Nada. É uma altura que Allah abre a sua mente e coloca aquele conhecimento e fecha, sem você se aperceber. Qual é a prova? É que conhecedor não pode ser só no fim, tem que ser até no início. E Allah diz: Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an. Vocês foram tirados dos ventres de vossas mães sem nenhum conhecimento. Agora, esse conhecimento que você tem quando já é grande e não tinha quando era pequeno, esse é o conhecimento ou é um empréstimo? É um empréstimo. Isso que eu estou a falar agora para cientistas são malucos. Aquele maluco da mesquita ali não sabe o que está aqui. Olá, malucos são eles nesse caso. Ninguém tem um conhecimento aqui, meu irmão. Por isso ninguém deve se orgulhar pelo conhecimento. A outra prova é que você sabe uma coisa, a outra não sabe. Você sabe uma coisa, a outra
Não sabe. Quer dizer, Allah não lhe emprestou outro conhecimento, por isso continua ignorante. No dia que Allah lhe emprestar muitos conhecimentos, você há de ver, tudo há de mexer. Então, na prática, o que nós fazemos são criaturas de Allah, indiretamente. Então, conseguimos distinguir a diferença entre Al-Khaliq e Al-Khallaq. Al-Khaliq é pelo fato de ele fazer existir as criaturas sem copiar nada, sem imitar nada. Al-Khallaq é o fato dele fazer muitas criaturas e cada criatura ele pode fazer de várias formas. A mesma criatura Allah pode fazer de várias formas. Falando de Al-Khallaq, nós temos que voltar para a questão da ressurreição. Nós fomos criados a partir do quê? Vamos lá ler Surat Al-Tariq, onde Allah diz: "Falyanzur al-insanu mimma khuliqa." O ser humano devia observar, fazer estudo daquela matéria a partir da qual ele foi criado. Qual é essa matéria? O sêmen, não é isso? Fazer estudo. Mimma khuliqa. Khuliqa mimma indafik. O ser humano foi criado a partir de uma água que se agarra. E isso chega, não é preciso entrar em detalhes. Aquela água se agarra. Onyomoa ueue. Mas é normal, ela não tonha. Ele não é nhomoa. Agora é problema dos que falam português. O que é nhomoa? Água que se agarra. Esta água que se agarra, esta água precisa de união, não é simplesmente a sua água. O seu sêmen não dá filho se não se juntar com o líquido da mulher. Então, o sêmen do homem sai de onde? Aqui, dos ombros do homem, para se juntar com o líquido que sai das costelas da mulher. Então, na união dessas duas águas é que sai uma criatura. Está? Tudo bem. Em frente, o que é que Allah diz? Innahu ala raj'ihi laqadir. É aí onde eu queria. Se Allah usou o sêmen para criar o ser humano, então quando esse ser humano morrer e apodrecer, se decompor lá embaixo da terra, innahu ala raj'ihi laqadir. O Allah tem um poder de devolver esse sem ter que passar de novo no ventre, juntar-se água. A partir daquela terra mesmo, onde ele apodreceu, Allah tem como reviver o ser humano ali. Isso significa o quê? Tem várias formas de fazer existir a mesma coisa. Então, os que pensam que morrendo a história acabou, estão a mostrar que não conhecem o significado deste atributo, que Allah não tem a única maneira de fazer existir as coisas. Eu costumo fazer uma pequena comparação. Eu sei que não se assemelha nada a Allah. Allah é diferente de todas as coisas. Mas apenas para aproximar a sua mente a compreender, eu pergunto uma coisa. No mundo temos muitos países que fabricam automóveis. Mas o país mais famoso é Japão, não é isso? Os japoneses é que tem muitas fábricas lá, muitas empresas. Agora a pergunta é a seguinte: um carro, vamos supor a Toyota faz um carro e manda para aqui. Este carro que chega aqui funciona de várias formas, até anda demais do que anda lá. É sobrecarregado com algumas coisas não recomendáveis e o carro acaba se estragando. Avaria, aumenta de nível e fica uma sucata. Está? Você pensa que se esta sucata for levada para o Japão não vai conseguir fazer de novo assim como era? Você pensa assim? O carro veio novo, foi usado e estragou-se. Aquela carcaça toda foi embora, ficou, até não é sucata, ficou só aquele chassi. Ali no chassi tem marcos, tem sinais, tem números, tem referências, que se você levar para o Japão, vai se conhecer qual é a empresa que fez, em que ano, o modelo, a referência, tudo, e vai se fazer um carro igualzinho. Por quê? Porque foram eles que fizeram. Ficaram lá com um catálogo, que é só pegar aquilo, aumentar o ferro, fazer aquilo. Então, qual é o problema quando se diz que Allah que nos criou, depois de morrer, vai nos reviver? Você acha que Allah criou o ser humano e perdeu o catálogo?
não sabe como lhe devolver. Se entre nós pessoas conseguimos refazer uma coisa estragada, acha que o Criador não é capaz? Essa é uma pergunta lógica. Se você insiste a dizer não, nós chegamos à conclusão que você não está bem de cabeça. Nós concordamos que você é um indivíduo a mais aqui, com uma maneira de pensar totalmente diferente. Você não é racional. É que os factos não se desmentem. Dizem o quê? Contra factos não há argumentos. O ser humano consegue, quer dizer, refabricar uma coisa que se transformou em sucata, e Allah não vai poder reviver alguém porque morreu e apodreceu. A Nabi alayhi salatu wassalam diz: quando o ser humano morre, ele se decompõe, apodrece, e fica um osso chamado Ajbadhanab. A partir deste osso, este osso não é grande, é uma coisa que nem átomo, uma coisa muito pequena, que a Terra não consegue o quê? Destruir. É a partir desta coisa que ela vai dizer, surge ao ser humano, e vai sair exatamente você como é. Uma coisa que a Terra não consegue destruir. Então, essa coisa de desmentir a ressurreição é outro nível de loucura. É um nível muito alto de o quê? De maluquice. Então, essa história toda, essas palavras todas que eu falei, tem a ver com o quê? Al-Khalaq. Então, sempre que você diz Khaliq, Khalaq, tenha em conta essa diferença. Então, em resumo, Al-Khaliq é aquele que origina, faz existir as criaturas sem se basear em nenhuma cópia. Al-Khalaq é aquele que cria várias criaturas, faz existir várias criaturas e de várias formas. Mesmo se olharmos para a questão da nossa raça, existem pessoas com doenças mentais que pensam que a raça mostra superioridade ou inferioridade. Isso, perante Allah, isso é ignorância. Se você continua a pensar assim, não interessa de onde você é ignorante. A raça é simplesmente um acabamento. Temos carpinteiros aqui. Quando fazem uma cama ou uma mobília, existe aquela fase chamada acabamento. O que é que tem no acabamento? Pintura. Polir para a coisa brilhar. A raça é só pintura. Depois da raça, me diz onde é que existe a diferença entre um branco e um negro. Depois da raça, estou a falar da cor da pele. A raça vai falar da cor da pele. Vocês estão estudando anatomia, sei lá o que, fisiologia, me diz qual é a diferença entre um branco e um preto. Além disto aqui, lá dentro, alguém tem 4 pâncreas. Alguém tem sangue verde. É ignorância. Então, os que estudaram, sejam eles brancos, pretos, nunca vão olhar para essa coisa de cor. A cor é acabamento. Ela fez tudo. Este vou lhe fazer preto, este vou lhe fazer vermelho, este fica amarelo, este fica quê? É acabamento. Até as fábricas de automóveis fazem isso. O mesmo carro tem preto, tem azul, tem vermelho, tem amarelo. Tá bem, se formos a falar na base da religião, onde é que surge essa diversificação de raças? Por que é que alguns são brancos, pretos, outros são... Porque entre os pretos existem variedades. Existe preto mesmo, que não é de brincadeira. Vocês sabem disso, né? Existe preto que, subhanallah, você não consegue distinguir entre o carvão e ele. Wallah, existe, eu nunca tinha visto esse tipo de pessoas, mas eu vi. Subhanallah, esse é mais preto que eu. E existem brancos quase transparentes. A veia lá dentro parece verde. De tão branco que são essas pessoas. Por exemplo, Abu Lahab era assim. O nome de Abu Lahab era Abdul Uzza bin qualquer coisa lá. Mas lhe chamaram por Abu Lahab por causa era muito branco de que todos os árabes de Meca. A pessoa mais branca era Abu Lahab. Tem brancos vermelhos. Não é isso? Tem aqueles canecos. Essas cores surgiram aonde? A Nabi alayhi salatu wassalam explica de uma maneira muito simples
E seria bom que esses que sofrem desse problema, eu acho que é problema mental mesmo, escutarem bem este hadith. A Nabi alayhi salatu wassalam disse: quando Allah subhanahu wa ta'ala decidiu criar o ser humano, veja, esta diferença de cores reflete a justiça de Allah. Allah é justo. Nós estamos a comentar este nome de Al-Khallaq. Este comentário todo é por causa de Al-Khallaq. Allah é justo. Quando decidiu criar o ser humano, o nosso pai Adam, ele decidiu usar a terra. Só que a terra, por natureza, é de cores diferentes. Existe terra vermelha, existe branca, existe preta. A areia da praia é muito branca, transparente. A areia de Namialo é vermelha. Namialo é coisa, exemplo. Namitil, aquela é vermelha. Tem aquela areia que as nossas avós usam para fazer as nossas panelas tradicionais. É preta, existe outra branca. Então, Allah decidiu que não podia fazer injustiça à própria terra na criação do ser humano. Enviou os anjos para tirarem um pouco de cada terra. Um pouco de cada terra. Tirou-se a vermelha, a preta e tudo. E juntou-se. E na base dessas cores todas, Allah criou o Adam. Então, o próprio Adam transporta consigo todas as nossas raças. E o profeta explica ainda, alayhi salatu wassalam, ele diz: por causa da diferença dos terrenos usados, das terras usadas, é por isso que hoje o ser humano existe o branco, preto, vermelho. Essa é a explicação da origem da cor das nossas peles. E a coisa não termina por aí. E ele disse: é por isso que existem pessoas simples, complicadas, outros problemáticos, outros preguiçosos, por causa das próprias características, as propriedades da terra. Porque, por exemplo, existe um chão, existe uma terra, no caso da praia. Se você sentar na praia, ao levantar, a areia cai sozinha. Você não tem trabalho de sacudir. É simples. Há pessoas também assim. Você lhes provoca, você basta dizer desculpa, ele aceita. Tá bem, tudo bem, estamos juntos. Vai. Há outro que não quer lhe desculpar, até você transpirar. Então é aquele tipo de terra que quando você limpa, suja mais. É aquela rede na miela ali, quando você senta suja, nem vale a pena sacudir, aí você vai sujar mais. É melhor deixar assim mesmo até chegar o momento de lavar a roupa. Então o nosso comportamento tem a ver com a cor da... Sim, as propriedades da terra. E surge você que está na faculdade, ainda não sei porque foi ocupar aquele lugar que os outros deviam estudar ali. Está na faculdade, chama-se doutor e diz que negro não é nada. Você não estudou, mano. É melhor continuar de novo. Tira da sua cabeça esse pensamento de superioridade de alguém na base da cor da pele ou da raça. Não é nada isso. Então Allah diversificou as suas criaturas e Ele tem o poder de fazer existir as coisas, a mesma coisa, de várias formas. Tudo bem. Vamos lá na aplicação. Al-Khaliq, Al-Khallaq. Começando pelo Khaliq. Onde é que você pode aplicar este nome, Al-Khaliq? Veja, antes disso, vamos voltar um pouco para o contexto destes nomes. Al-Khallaq, eu não apresentei aqui onde é que se encontra. Tem no Alcorão. Tem muitas, acho que duas vezes fala-se desse nome. Uma das vezes está no capítulo 36, Surat Yasin. No fim, perceba bem a tradução para você entender que na verdade Al-Khallaq é aquele que faz existir a mesma criatura de várias formas. Allah subhanahu wa ta'ala diz, é uma pergunta de princípio: أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. O ser humano não consegue perceber que nós criamos a ele a partir do sêmen, a partir de um líquido estranho, feio, nojento. É assim, nutfa é algo nojento. Assim que lhe criamos, cresceu, transformou-se em adversário do seu próprio Criador. Hoje o ser humano é adversário de Allah. A partir do momento em que você diz Deus não existe, é adversário.
A partir do momento em que você diz, sabe, alguém morreu, não levanta mais, não vai... É adversário. E Allah diz, وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا. O ser humano começa a nos apresentar exemplos fracos, exemplos de ignorância, que mostram que na verdade essa é criatura mesmo. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Começa a se perguntar, quem vai reviver os ossos decompostos depois da pessoa apodrecer? Nada, não é possível, a pessoa morreu. Só para mostrar que na verdade você é ignorante. Do mesmo jeito que não estava quando era criado e quer discutir assuntos depois de você morrer. Coisas que vão acontecer depois de você morrer, quero discutir. Em vez de discutir, mas como é que surgimos, quero discutir como é que vamos ressuscitar. Volta para trás primeiro, discuta como surgiu. Se encontrar soluções, então vai discutir como vai ser ressuscitado. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. O ser humano começa a apresentar exemplos fracos e esquece da maneira que foi criado. قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. Ele pergunta quem vai reviver os ossos depois de se decomporem. قُلْ. Responda a Muhammad. Responder a esses ignorantes que andam na escola e a escola não lhes cultiva a cabeça. Tem ignorante que gasta 1 ano a andar na escola. Mais tarde você descobre, vai lá se fosse a pesca este senhor, pelo menos trazia peixe para vender ali. Sinceramente, o Alcorão quando fala com cientistas é como um doutor a falar com um que não chegou na escola, sabe? Vamos deixar um pouco aí, só vou buscar uma prova para isso. No Suratul Anbiya, Allah subhanahu wa ta'ala pergunta aos cientistas: أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. Esses descrentes que só sabem passear lá no espaço, fazer estudo, Marte, até agora não chegaram à conclusão que os céus e a Terra eram uma massa que desagregamos. Não sabem que o céu era uma bola, todo o universo era uma bola. Ainda não chegaram a essa conclusão. Então estão a estudar o quê? É como se o Alcorão estivesse a dizer isso. Estão a estudar o quê? Aparelhos de um lado para o outro, até agora não chegam à conclusão que o universo era uma bola de fogo que explodiu e saíram essas coisas todas. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Até agora não chegaram à conclusão que tudo que é vivo criamos a partir da água. Essas coisas hoje a ciência já descobriu. Mas depois do Alcorão falar, vocês estavam a passear aí na Terra, a fazer estudos, não chegam à conclusão. Como se estivesse a dizer, não brincam com Muhammad. Não foi à escola, mas teve as melhores aulas. O melhor estudo vindo do Senhor. Então, voltando para a Surat Yasin, Allah diz assim: o ser humano apresenta exemplos fracos. Depois diz: quem vai reviver os mortos? Esqueceu-se do seu início. Por que não diz quem criou os vivos? Antes de dizer quem vai reviver os mortos, por que não se pergunta quem criou os vivos? قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Explica a eles que quem vai reviver os mortos é o mesmo que originou esses mortos, antes de serem mortos, que originou a eles a primeira vez. Então, começar e recomeçar não há nada difícil para Allah. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. Eles acham que aquele que fez existir os céus e a terra não tem poder de lhes criar de novo. Bala wa huwa al-khallaqul alim. Claro que ele vai reviver, porque ele não tem única maneira de criar. Ele pode criar depois de você morrer do mesmo jeito que ele criou antes de você existir. Qual é a diferença entre antes de existir e depois de morrer? Diz-me lá, mano. A diferença entre antes de existir e depois de morrer. Antes de você existir, era o quê? Era morto. Quem não existe é morto. Está no mundo dos mortos. Vida é existir. Se você não existe, você é morto. E quando você morre, chama-se o quê? Morto. Automaticamente você voltou para o mesmo estado anterior. Por isso Allah diz no Surat Al-Baqarah: Kaifa takfuruna billah. Como é que vocês se atrevem a rejeitar a Allah? Como é que vocês... Porque esse é atrevimento demais.
Como é que vocês se atrevem a rejeitar Allah? Kaifa takfuruna billahi? Depois? Wa kuntum amwatan. Se vocês eram mortos. Morrer não é só depois de viver. Antes de viver também chama-se morrer. Morrer não é só assim que eu estou vivo, depois morro. Antes de eu ser vivo, eu era morto. Então você voltou para o mesmo estado de onde foi originado, para dizer que o que ele fez para você existir é o que ele vai fazer para você ressuscitar. O assunto é o único. Então não gaste seu tempo a pensar nessas coisas. Vai lá fazer negócio aí, depois vir fazer salat até aqui. Não gaste tempo a pensar, mas como é que a pessoa morrendo vai ser revivida? Não tem nada a fazer, né? Esse é assunto para tratar. Esse assunto já foi tratado, mano. Não se trata isso aí. Por isso Allah diz, afillahi shakur. Mas Deus é coisa para duvidar. Você gasta o tempo, mas Deus mesmo existe? Se existe, está onde? E esse assunto de ressurreição já está resolvido a partir do momento em que você foi criado. Então não gaste tempo, mas como é que vamos ser Não, pergunta-se como é que surgimos mesmo. Essa é a pergunta lógica para andar com ela, mas como é que vamos ser recriados de novo? E sentados ali numa mesa redonda a gastarem tempo orçamento do Estado, só discutir assuntos que não se discutem. Cimeira internacional, que assuntos religiosos sobre Deus. Então a tesoureiro vai lá sobre você mesmo, depois tratar sobre Deus. Por isso Allah diz, tem muita coisa para estudar dentro de vocês mesmos e ainda querem estudar a Deus. Mas querem encontrar a entidade principal deste universo. André, maneno imewira ya mashara al-jinni wal-insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari as-samawati wal-ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Vocês não vão sair do universo, ainda não têm a capacidade de fazer um meio que vos tire disto aqui. Fiquem aí. Wal-arda wada'aha lil-anam. Nós criamos a terra para você viver lá. Não há outro lugar para o ser humano viver. Vai lá de voltar doente, contra temperaturas que não são adequadas para o seu organismo. Tudo bem. Al-Khallaq, não é isso? Então, a aplicação, já podemos voltar para a aplicação, não? Onde é que aplicamos esses nomes? A partir do Al-Khaliq. Só para dar exemplo, podemos aplicar esse nome para aqueles irmãos que estão a chorar aí, não têm filhos. Não têm filhos. Pode usar esse nome, Allahumma ya Khaliq, tu que crias, me dê um filho. Allah que cria. Me dê um filho. Não, 2, 3, 4, depende da sua vontade. Esse é o nome próprio para você pedir prole, crianças, para aquele que cria. O Nabi alayhi salatu wassalam disse: Inna ahadakum yujma khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfa. Esse é um processo, é um hadith longo, mas o Nabi alayhi salatu wassalam fala as fases da criação do ser humano dentro do ventre da mulher. Então, há vezes que você faz tudo o que se faz, mas sua mulher não fica grávida. E vocês que têm muitos filhos que não demoram a engravidar, não pensam que vocês são bons, são artistas, são nada. É Allah só que decide. Por isso os sahabas, quando... Sim, há pessoas que se enganam. Os sahabas foram perguntar ao Nabi alayhi salatu wassalam, Senhor Rasulallah, a pessoa que mantém relações com sua esposa e interrompe para evitar engravidar a ela. Como é que devemos considerar essa pessoa? A Nabi alayhi salatu wassalam não foi para a resposta que eles queriam. Ele disse, quando Allah quer criar alguém, você não vai conseguir interromper. Ou se você interromper, já terá passado. Aí aparece a posição do muçulmano que confia em Allah, não vai precisar ir ali, ser injetado ou começar a usar preservativo, essas coisas todas. Ele apenas sabe que mesmo usando
se Allah quiser, a senhora vai ficar grávida. Então é melhor usar o nome de Allah. Um dos nomes que vimos atrás. Al-Hafid. Allahumma ya Hafid. Oh Allah, tu que proteges a tua criatura. Proteja a minha esposa para não ficar grávida agora. Porque se usando meios, se Allah quiser, a coisa acontece. E não usando, pode não acontecer. Tudo depende do desejo de Allah. Esse é outro nível de imã, não é para todos. Confiar em Allah zero não é fácil. Porque temos outro hadith que nos ensina a confiarmos em Allah, mas também fazermos alguma coisa. Um sahabi veio com o camelo dele, disse a Rasulallah, deixa o camelo andar por si ou tem que confiar em Allah ou amarrar aqui? Disse, amarre e depois confia em Allah. Sabe o que significa? O profeta falou conforme o nível de imani dele. Há pessoas que confiam em Allah sem nenhuma causa, sem nenhum meio. Como Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu anhu, que tirou todo o dinheiro dele e deu em caridade. E lhe perguntaram, deixaste o que em casa? Disse, deixei Allah. Imanes grandes, não é para pequeninos, não volta. Que vai um turco, cada imã tem seus donos. Abu Bakr disse, deixei Allah. Você vai em casa dela de apanhar Allah? Não, confio em Allah. O mesmo que me deu, eu prefiro dar aqui, ela de me dar depois. Tá. Como é bacana, que que não correu. Maninho, na terceira. A família é faculdade. Não estou a dizer para vocês não usarem meios de precaução, não é o que estou a dizer aqui. Está? Se a sua mulher vai ao hospital e ela é diagnosticada, os médicos chegam à conclusão de que esta não pode ficar grávida porque vai morrer ou vai adoecer, então tem que tomar um meio qualquer. Aí é obrigatório aplicar esse meio, está? Mas se você tiver um imã muito alto, pode não precisar dessas coisas, confiar apenas em Allah. É isso que eu estou a dizer aqui. Não é para dizer, está vendo? Não vale a pena confiar em essas coisas. Ali já falaram, estou a dividir o imã em classes. Está? Então, falei isso exatamente porque estou a dar um exemplo de quem tem dificuldades de a sua mulher conceber. Às vezes pode ser o homem que é estéril, às vezes é a mulher. Então, em todos os casos, quem resolve o problema é Allah. Nabi Zacarias, alayhi salatu wassalam, chegou aos 89 anos talvez, sem filho. Ele e a mulher estavam velhos. Hoje a ciência pode confirmar de que nessa idade aí, esquece lá, não vai ter mais filhos. Mas ele disse, Rabbi la tadharni fardan wa anta khayrul warithin. Não me deixa assim, quero um filho. Allah lhe prometeu um filho. Veja como é que o ser humano é. Ele pediu a Allah e Allah lhe prometeu e mesmo assim ficou espantado. Vou ter filho nesta idade. Agora por que pediu? Ser humano é ser humano. Ele pediu a Allah porque sabe que Allah ala kulli shay'in qadir. Quando Allah lhe prometeu, disse, Alidu, vou ter filho. Ana ajuz, eu estou velho. Amrati aqir, minha mulher também, além da velhice, é estéril. São duas coisas, é velha e é estéril. Allah disse, kadhalika, assim mesmo, não é esterilidade, não é nada. Eu é que quero a coisa acontecer. Então, fazer acontecer. Consigo também pode acontecer assim. Ninguém vai saber explicar isso, mas pode acontecer assim. Allah me dê filhos, mesmo que a sua esposa seja estéril. Há coisas que cientificamente, quer dizer, com a medicina convencional já não são possíveis. Mas não significa que para Allah são impossíveis. Essa impossibilidade às vezes está no problema do seu imã. Nabi Musa, alayhi salatu wassalam, quando se encontrou em frente do Mar Vermelho. Você conhece o Mar Vermelho? Pelo menos já viu no mapa. É para você se atrever ali a nadar. Não, vamos lá tentar nadar. Você não sabe. Ali você fica vermelho mesmo, morre. Quando ele chegou ali, apareceu a limitação. Mas não para ele, para os que lhe seguiam. Aí está a classe do imã. Os outros disseram a Musa, inna la mudrakun, já fomos apanhados aqui. Os que apanham estão longe, mas ele, por ver o mar à frente, disse, inna la mudrakuna, já fomos apanhados. Aqui já não há maneira. O homem está aí a vir com a tropa dele, o Firaun. E à frente está o mar. E eu não vou me atrever a entrar ali.
Musa disse o quê? Veja o nível de imã. Disse, Kalla. Não é assim que se diz. Quem disse que estamos limitados? Inna ma'iya Rabbi. Eu estou com Allah. Então você não conhece com quem eu estou? Eu estou com Allah. Inna ma'iya Rabbi sayahdin. Allah vai me orientar de um ou de outro jeito. O mar é dele, Firaun é dele, eu sou dele, a terra, tudo é dele. Então ele sabe como enquadrar as coisas nos seus devidos lugares. Esse imã aí que sobe diretamente para Allah. E Allah diz, bater essa água. Eu sou o Khalik. Não há nada que me rejeita aí. E ele, quando se conta isso hoje, são asatirul awwali, são fábulas religiosas da mesquita. São fábulas religiosas da mesquita. E do jeito que você foi criado no ventre de sua mãe também é fábula. Porque Allah falou disso também. Se é fábula da mesquita, tudo que acontece consigo também é fábula. Porque Allah falou de você do princípio ao fim. Iqra bismi rabbika alladhi khalaqa al-insana min alaq. Você não era alaq. Então é fábula. Vai, rapaz. Ali o mar se abriu. Se abriu, as pessoas passaram. Aconteceu aquilo que vocês já ouviram. Não preciso contar aqui. Então estou a falar que há vezes que você não precisa de usar meio. Você só confia em Allah e a coisa acontece. As pessoas não vão saber explicar, mas a coisa já aconteceu. Então a sua mulher pode ser estéril, ou você pode ser estéril e pedir a Allah através do nome dele e a coisa acontecer. Conosco, não estamos a falar de profetas, porque nós temos essa mania de sempre dizer que eram profetas esses, mas nós não... Não. Sinceramente, às vezes nós voltamos quase no fim. Mas já fiz tudo, mano, eu acho que não consigo. Às tantas, Allah faz acontecer uma coisa que você nunca imaginou. E não se esqueça que, além dos profetas, existem pessoas chamadas awliya, pessoas privilegiadas por Allah. Pessoas tão próximas de Allah. E pode ser que uma delas é você, mas você não se percebe. Não tem como apontar que aquele é o Ali. Não, o Ali é uma pessoa discreta. É difícil você... As tantas é a pessoa mais desprezível, mas ele quando faz um dua, Allah recebe. Você não sabe se é ou não, então use os seus nomes. Isso tudo só para enfatizar o fato de que não podemos pensar que as coisas extraordinárias só acontecem com profetas. Com um simples crente pode acontecer uma coisa dessas. Nós já vimos muita coisa acontecer, e são coisas que a gente não gosta de publicar assim. Acontecer com irmãos, subhanallah, cada um ficar assim. Como que isto aconteceu? Deixa com Allah. A fé serve para isso. Tudo bem. Então pode usar o nome de Al-Khaliq quando sua mulher está nesse estado de esterilidade, né? Al-Khallaq, olhando para o contexto. Al-Khallaq é aquele que cria as coisas de várias formas. Não é isso? Se nós voltarmos para este mesmo exemplo de esterilidade, existe esterilidade que pode se resolver com medicação. Tem um problema, tem um quisto, tem qualquer coisa que impede a mulher de conceber, é tratável. Peça a Allah com este nome Al-Khallaq, porque é uma das formas de resolver aquele problema. Há vezes que a medicina diz que não, até aqui nem dá para remover esse quisto. Se remove, não é só a criança que não vai nascer, mas também ela há de morrer. Aí você recorre para Al-Khallaq, Al-Hayyu. Esses dois nomes. Al-Hayyu para ela não morrer, manter-se viva. Al-Khallaq para ela poder ter filhos. Então não podemos nos limitar a isso aí já foi diagnosticado na África do Sul, Índia, Paris. Esses países todos estão no globo terrestre, mano. Não há nenhum deles que está no Jannah aí. Então Allah pode resolver aqui mesmo esses problemas. Tudo bem. Podemos passar, né? Al-Khaliq, Al-Khallaq. A aplicação da Khallaq. Estava a falar disso, você não estava aqui. Pergunta lá, vizinho. Vizinho, explica lá, vizinho. Já percebeu, né? Yeah. Ele quer a aplicação de Al-Khallaq. Juntamos com Khaliq. Então já temos dois nomes, né?
A seguir, o terceiro e o último, que começa com Ha. Não sei se não teremos tempo de entrar na outra letra. A outra letra qual é? Dal. Não é isso? Depois de Ha é Dal. Acho que vamos entrar no Dal, porque só tem um nome de Allah, começa com Dal.